Vamos pro vídeo, vamos pro nosso pós-jogo de Fluminense 0, Volta Redonda 0. Eita, jogo ruim de assistir. Aí o Fluminense administrou o placar 4-0 no jogo de ida, depois no Raulinho de Oliveira, 0-0. O Fluminense parecia que não estava interessado com o jogo, esse negócio todo. Pô, o Fluminense foi dar o primeiro chute no gol. A primeira finalização do Fluminense nesse jogo foi aos 11 minutos do segundo tempo. Pra você ver. Volta Redonda tinha uma proposta suicida, vamos assim, precisava fazer 4 gols, então jogou o tempo todo pressionando a saída de bola do Fluminense, isso dificultou bastante. Mas primeiro, antes de a gente entrar no assunto do pós-jogo, tem coisas interessantes pra gente falar, vamos falar da escalação. O Fluminense foi a campo com um time misto, um time bem alternativo, com o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, que é um reserva, Thiago Silva atuou o primeiro tempo, praticamente todo. Acho que o Thiago Silva ele saiu no segundo tempo aos 26 minutos, acho que jogou até bastante, sem necessidade, já que o Fluminense não queria nada com o jogo. Ao lado dele o Freitas fez um bom jogo, gostei do Freitas. Na lateral esquerda o René, a volância o Otávio foi mantido no time, depois ele saiu pro Bernal. Hércules, não fez um bom jogo o Hércules não. O Arias, que demorou para sair, saiu lá na metade do segundo tempo, acho que com um risco desnecessário. Já colocar o Riquelme ali, sei lá. Na ponta esquerda, o Keno, não fez um bom jogo. O Serna é o único, o Serna todo trabalhoado, aquela se enrolando todo. Ele tem dificuldades com a bola. Os melhores lances foram com o Serna, impressionante. Teve um lance que ele saiu correndo igual um maluco pela ponta esquerda, aí chutou de perna direita, quase fez o gol, daí no outro lance também, a bola passou na frente do gol. Os melhores lances do Fluminense foram com o Serna. Aliás, o único chute do Fluminense no gol que eu percebi foi do Serna. Foi aos 11 minutos do segundo tempo. Everaldo, a bola não chegou, praticamente não chegou nele. Então vamos lá, os dois times começaram marcando a saída de bola, muita marcação, o Fluminense fazendo pressão na saída de bola do Volta Redonda, e espelhado o Volta Redonda fazendo pressão na saída de bola do Fluminense. Depois o Fluminense foi abandonando esse estilo, os minutos foram passando e o Fluminense foi administrando, deu uma recuada maior. O lateral esquerdo do Volta Redonda muito bom, tal de Sanches, cara habilidoso, quase cavou um pênalti ali na ponta esquerda. Facilitado também pela marcação frouxa do Samuel Xavier. O Samuel marca muito mal. Eu acho que duas coisas que atrapalharam muito o Fluminense nesse jogo foi o Samuel Xavier na direita e o René na esquerda. O Fluminense não tinha esse corredor explorado ofensivamente. O Serna muito isolado na ponta, o Samuel muito atrás, o René muito preocupado na marcação e o Keno sozinho lá na ponta esquerda. Não tinha essa aproximação. Quando o Fuentes atua, ele é mais agressivo, ele praticamente faz uma dupla ali na ponta esquerda com o Canóbio. E na direita a mesma coisa, o Guga se apresenta mais ao ataque, ajudando o lado direito ofensivo do Fluminense com o Serna. Então esses dois laterais muito defensivos atrapalhou o Fluminense a utilizar o corredor, os lados do campo, já que o meio de campo estava todo congestionado. Mas os laterais reservas tinha que poupar o Guga e o Fuentes, mas o Fluminense ficou muito prejudicado com a entrada desses dois jogadores. E para piorar, o Samuel ele não apoia, ele não vai ajuda na parte ofensiva e estava dando o corredor todo ali para o Sanches explorar. Os melhores lances do Volta Redonda justamente nas costas do Samuel Xavier. O Serna tinha que voltar também para ajudar na marcação ali. 20 minutos do primeiro tempo, o Fluminense não tinha feito ainda nenhuma finalização, e foi assim o primeiro tempo inteiro. Pouco espaço, o Volta Redonda marcando alto, o Fluminense com dificuldade. Espaço também para o Arias, que era o responsável pela criação do jogo no meio de campo. E também uma coisa, a transição lenta do Fluminense, preguiçosa em alguns momentos, a maior parte do tempo, facilitava essa marcação do Volta Redonda. Mas impressionante, o Volta Redonda, mesmo jogando na intermediária do Fluminense, pressionando a saída de bola do Fluminense, deu pouco susto. Eu não lembro de também ver o Fábio fazendo grandes intervenções, chute para fora, essas coisas assim, mas no gol mesmo, o jogo, principalmente no primeiro tempo, teve poucas chances. A bola pouco chegou na meta dos goleiros.
Falei dos laterais, né? Muito atrás. O Arias com pouco espaço para jogar. Teve 2 lances ali que o Arias ia matar a bola. O jogador do Volta Redonda veio por trás, batendo nas costas do jogador. Lembrei daquele lance lá da Copa do Mundo. Não sei se foi na Copa do Brasil, que o Neymar ficou fora do jogo contra a Alemanha. Acho que foi um jogo contra a Colômbia, que o cara veio com o joelho nas costas do Neymar. Eu fiquei preocupado. Eu achei um risco desnecessário colocar o Arias nesse jogo. Graças a Deus ele saiu bem. Mas ele não teve espaço, ele apanhou, principalmente no primeiro tempo, ele não conseguia fazer o giro, tinha 2, 3 jogadores do Volta Redonda em cima, pressionando para fazer os 4 gols, não conseguiram porque também são muito limitados ofensivamente. Para você ver, um dos melhores jogadores da equipe do Volta Redonda para mim foi o lateral esquerdo Sanches. O Fluminense precisa acompanhar esse jogador de perto. Primeiro tempo ruim, mas sem sustos, como eu falei, o Fábio também foi pouco exigido. O jogo ficou muito preso nas intermediárias dos dois clubes, né? Tanto na intermediária do Fluminense como na intermediária do Volta Redonda. Daí vamos para o segundo tempo. O Fluminense também voltou bem parecido, esperando Volta Redonda, administrando. Não tinha necessidade de acelerar o jogo, não havia necessidade de abrir o placar. O Fluminense deu uma recuada apostando nos contra-ataques, mas não tinha como puxar porque o corredor estava pouco sendo utilizado. E eles voltaram na mesma forma que estavam no primeiro tempo, pressionando, linha alta, até mais, principalmente nos 15, 20 minutos iniciais, o Volta Redonda pressionou mais o Fluminense. Aí aos 11 minutos o Serna deu o seu primeiro chute dele e do time, aos 11 minutos do segundo tempo, uma arrancada pela esquerda, ele puxou para a perna esquerda, chutou, a bola passou perto da trave. Aí o Mano Menezes mexeu no time, tirou o Everaldo, coitado. Às vezes que a bola chegou nele, bateu e voltou, parecia um muro, mas a bola chegou com pouca qualidade, sempre ali estourada, na pressão, com gente marcando, aí colocou o Cano. Também não achei necessário a entrada do Cano. Deixa o Everaldo até o final, para quê? Expor o Cano. Teve um lance ali que o Cano recebeu uma falta, eu quase tive um piripaque, com medo do Cano ficar fora do Fla-Flu, que a gente pega já na quarta-feira. Por isso que eu digo, pra que botar o Cano para jogar? Pra que botar o Serna, né? Já que mexeu no time, já que estava administrando o jogo, já que o jogo estava administrável pro Fluminense, pra que correr esses riscos, né? Botava o Riquelme, botava outro jogador para fazer a função de centroavante. Aí ele colocou o Cano, aos 12 minutos. Também aos 12 minutos ele tirou o Otávio. O Otávio, estranhamente, ele estava fazendo uma dupla ali com o Hércules, acho que não há um entrosamento entre os dois. Tinha hora que o Hércules ficava, o Otávio saía. Eu gosto mais do Otávio mais fixo na frente da zaga, o Hércules saindo um pouquinho mais. Teve uma troca de posição entre os dois que não deu certo muito para mim, não. O Otávio errou alguns passes, mas foi, principalmente no primeiro tempo, foi uma peça importante no meio de campo. Ele saiu para a entrada do Bernal, isso aos 12 minutos. As duas alterações, saindo o Cano, saindo o Everaldo e saindo o Otávio para a entrada do Cano e do Facundo Bernal. Logo em seguida, o Serna teve uma outra grande chance, a segunda grande chance do Fluminense, segunda e única, né? Teve as duas lances perigosos do Fluminense, foi justamente pelo Serna no lado esquerdo. Aos 25 minutos, o Volta Redonda continuava melhor, pressionando ao Fluminense. E o Fluminense, aos 26 minutos, fez mais 2 alterações. O Mano Menezes, ele tirou Thiago Silva, demorou para tirar o Thiago Silva, colocou o Thiago Santos. Também acho que ele quis dar um ritmo de jogo para o Thiago Silva, para o Fla-Flu de quarta-feira, é logo ali. E ele tirou o Arias, finalmente tirou o Arias para a tranquilidade da torcida e colocou o Nonato. Ele gosta do Nonato, né? Botou o Nonato para jogar. Ele tinha, para a saída do Arias, ele poderia botar o Riquelme para fazer aquela função. E outra coisa também que me incomodou um pouquinho na alteração, tirou o Arias, colocou o Nonato, ok. Mas aos 35 minutos ele tirou o Keno, que é um ponto esquerda, e colocou o Paulo Baia. Pelo que eu tô vendo nos treinamentos, o Paulo Baia deve estar comendo a bola. Se você tem o Lavega e tem o Riquelme, que na minha opinião, pelo que eu vi o Lavega jogar na seleção uruguaia e pelo que eu vi o Riquelme jogar no próprio Fluminense, eu acho que os dois são mais ofensivos, são mais... tem melhor qualidade no trato com a bola do que o Paulo Baia. Se fosse numa escala de preferência Riquelme, Lavega e Paulo Baia, na minha opinião,
o Paulo Baia seria a terceira opção. Mas não, todas as vezes que ele tem a oportunidade, bota o Paulo Baia para jogar. E na ponta esquerda, num setor que o Lavega sabe jogar, ele joga praticamente colado na linha lateral esquerda da seleção sub-20 do Uruguai. E o Riquelme também sabe jogar dos dois lados do campo. Mas ele tirou o Keno e colocou o possante Paulo Baia. E o jogo foi se arrastando até o apito final. Quando deu 45 minutos cravado, nem o árbitro aguentava mais com esse jogo. E apitou o fim da partida 0-0. O Volta Redonda correu, suou, marcou igual um tarado e não conseguiu fazer um gol na defesa do Fluminense. A defesa do Fluminense bem posicionada, principalmente com os laterais mais atrás, do direito Samuel, esquerdo René, a dupla de zaga bem, tinha um monstro na zaga, e o Freitas, que tem feito bons jogos, Otávio na frente, depois entrou o Bernal, depois o Nonato, o Hércules. Então a zaga do Fluminense estava bem postada para manter a vantagem de 4-0. Agora é descansar, voltar para o Rio de Janeiro, fazer uns treinozinhos mequetrefe ali no CT, e quarta-feira tem Fla-Flu na parada, grande final. Primeiro jogo da grande final, seria interessante o Fluminense fazer uma vitória, mesmo que seja mínima, 1-0 tá bom no jogo de ida, para no jogo da volta jogar pelo empate contra o Flamengo. Eita, o Felipe Luiz deve estar desesperado, vai pegar. Tá confirmado, Fla-Flu na quarta-feira, e o Carrasco, o matador de Urubu, Cano, vai saculejar novamente. Ele que tem 7 gols em cima do Flamengo, a maioria deles tudo em final de Carioca. Vamos ser campeão carioca novamente em cima do Flamengo. Isso que é bom. Mas se tem uma coisa de bom no campeonato carioca, nesse campeonato mequetrefe, é ser campeão em cima do Flamengo. Aí isso é bom demais. Aí vale a pena disputar um estadual desse. Quarta-feira tem Fla-Flu. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, dá essa moralzinha pra mim, tô indo nessa.